Pode ser, queridos. Muito feliz de estar aqui mais uma noite e, primeiramente, poder sentir a graça de Deus fluindo em nosso meio. E hoje tenho a tarefa de falar um pouquinho mais daquilo que a gente está sendo ministrado aí já há quase, acho que 2 meses, quase. E eu espero ser um canal de bênção para a tua vida nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler alguns versículos de Colossenses, capítulo 2. Eu quero pensar algumas coisas juntamente com você nessa noite. Prometo que não vou cansá-los. Tentar ser bem pontual naquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E eu espero que a palavra venha de forma profética para a tua vida. A gente está no final de semana e talvez, assim como eu, você deve ter passado por grandes desafios. E espero em Deus que essa palavra te fortaleça nessa noite. Capítulo 2, eu vou ler do 1 até o 7. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, abundando em ação de graças. Essa canção que nós acabamos de entoar, ela tem falado muito na minha alma, assim, ela fica, na verdade, tocando, né? Às vezes eu acordo de madrugada e estou cantando essa canção, porque há uma necessidade muito forte em nós de enraizarmos no Senhor. Quando a gente olha para o contexto da carta de Colossenses, a gente começa a ter uma percepção melhor de toda essa fala do apóstolo Paulo. E a gente fluiu durante todo esse tempo dentro desse tema: enraizados, arraigados, edificados. A gente está já ouvindo essa palavra há algumas semanas e de fato eu tenho pensado muito sobre isso, sobre essas raízes. Talvez Paulo está tão preocupado, e Paulo, quando ele traz esse ensinamento, ele está combatendo falsos ensinamentos que se ergueu na igreja de Colossos. E Paulo está dizendo assim: olha, se não houver raiz, toda árvore que não tem raiz é uma árvore mentirosa. Ela está ali apenas por aparência. Toda casa que não tem uma boa estrutura é uma casa de engano. Ela está ali, mas não tem vida útil, não tem vida prática. Imagina você ter uma árvore no seu quintal que não tem raízes. Que benefício tem essa árvore? Qual o propósito dessa árvore? Imagina você morar numa casa que não tem um bom fundamento. Não existe uso, está ali apenas por aparência. É como se Paulo dissesse a essa igreja: uma vida sem raízes
não é uma vida verdadeira em Deus. Não existe evangelho verdadeiro se não houverem raízes em Cristo. E não são raízes em qualquer lugar, são raízes em Cristo. Não é edificado em qualquer lugar, é edificado em Jesus. A gente vê Paulo trazendo os ensinamentos, e um dos grandes problemas que estão acontecendo naquela igreja é que os intelectuais da época estavam muito descontentes, e eles consideravam muito rude e simples o ensinamento baseado em Jesus. Ouviam aquela palavra do tal Nazareno que nasceu numa manjedoura, pobre, e que aquele pobretão, desculpa a expressão, era o salvador do mundo. Os filósofos olharam para aquilo e falaram: não é possível, isso é muito simples. Não dá para se salvar uma vida e entrar na eternidade através de um Nazareno pobre que morreu na cruz envergonhado. Como assim? Essa palavra não é suficiente. E a partir daquilo, eles começam a inventarem para si mesmos uma nova via em direção a Deus. Começaram a recapear a estrada que já estava asfaltada, para você entender um pouco disso. Começaram a criar coisas intermediárias. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O pastor Márcio bateu muito nessa tecla durante esses dias. Jesus é mais do que suficiente. Não, Jesus não é suficiente. Jesus é muito mais do que suficiente. Ele disse à mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E não é não ter sede. Jesus ainda fala assim: além de você não ter sede, eu vou te habilitar a matar a sede dos outros. Como que ele diz isso, bispo? Ele fala: você vai tomar, não vai sentir sede, e rios de água viva vão fluir de dentro do teu interior. Sabe o que ele está dizendo? A tua sede vai ser sanada, e além disso, eu vou te dar condição para você sanar a sede dos outros. Jesus em você não vai apenas matar a tua sede, vai matar a sede da tua casa, da tua família, das pessoas no teu trabalho. Todos aqueles que chegarem a você vão sentir o prazer da graça. Porque a graça esconde algo, me permita falar dessa forma, muito louco. Porque quando você se banha na graça, pode não acontecer nada no teu exterior, mas é uma alegria incontrolável, é uma vida abundante. Essa vida abundante não significa que você não vai passar, deixa eu usar a fala, não significa que você não vai morrer, e não estou falando no sentido literal, mas é como se Deus dissesse: eu te dei tanta vida que você vai morrer tantas vezes, você vai ressuscitar tantas vezes. Você não tem essa sensação? Tem dia que você vai deitar e fala: a vida acabou para mim. Olha Jesus falando. Aí Jesus visita seu sono. Lembra do Elias? Eu quero morrer, me mata. Deus olhou para ele: você não precisa morrer, vou te dar um sono, vou te dar pão, vou te dar água, vou te aquecer. Ele ficou tão forte que ele caminhou 40 dias no deserto com aquela comida. É graça isso. Jesus é mais do que suficiente. Fuja dos intermediários. Você não precisa de intermediários, você não precisa de amuletos.
Você só precisa de Jesus. Jesus faz tudo. É engraçado que parece-me que a gente está vivendo como naquele tempo, porque a gente tem a sensação de que só falar de Jesus não resolve mais. Parece que precisa torcer a Bíblia. Eu vou usar a fala do pastor Márcio. Tem gente achando que tem que atualizar. Porque parece que Jesus perdeu a suficiência. A gente precisa entender que Jesus, ele é suficiente. Eu aprendi uma coisa. A religião, ela é necessária. Mas religião sem espiritualidade se torna apenas religiosidade. A religião é a estrutura. Eu tenho falado muito para as pessoas que nesse tempo de pandemia, a nossa religiosidade foi tocada. O ajuntamento, as reuniões, a religiosidade foi tocada. E nesse momento que a religiosidade foi tocada, a vida ela precisa ter os dois pilares, a religiosidade e a espiritualidade. Quem só era religioso, morreu. Quem também tinha o espírito, está vivo. Olha você aqui. Porque a religiosidade tem a ver com a estrutura, tem a ver com a organização, mas a espiritualidade tem a ver comigo e Deus. Eu não preciso terceirizar igual o povo de Israel, saindo do Egito no deserto, não querem subir no monte para ver a face de Deus, porque Deus faz barulho, porque Deus envia trovões, porque Deus manda uma nuvem negra. Às vezes Deus se revela assim, não se revela na aparência que nós desejamos. Nesse momento a tua fé e a minha fé são testadas. Experiência minha, a maioria das vezes que eu estou aguardando Deus, Ele nunca vem do jeito que eu imagino. Né, pastor Márcio? Olha os judeus quando Jesus vem, eles estão esperando um rei forte e poderoso. Jesus vem anônimo. Parece que eu vivo isso. Parece que Deus nunca se manifesta como eu estou aguardando. E aí eu fico atento e percebendo. Então veio assim. É desse jeito. Nesse momento a minha fé é desafiada. Literalmente. Agora, eu preciso saber distinguir bem essa coisa de religiosidade e espiritualidade. Porque se eu não tiver uma espiritualidade própria, por que as pessoas ficam de uma igreja para outra? Estão à busca de Deus? Aquela igreja tem um louvor top. Aquela igreja tem uma palavra top. Mas peraí, você não aprendeu a preparar o seu próprio alimento? Não estou dizendo que nós não precisamos de pastores. Se não fosse assim, Paulo não havia deixado os 5 ministérios em Efésio para nos auxiliar. Preste atenção numa coisa, os 5 ministérios são para a igreja, são para auxílio nosso. Não são para se responsabilizar pela sua vida espiritual. Ficou difícil agora, né? Os 5 ministérios não são responsáveis por me carregar nas costas. Eu sou responsável da minha espiritualidade. Os 5 ministérios funcionam como direcionamento, mas sou eu quem busco a Deus, eles não buscam por mim. A gente precisa entender isso muito bem, porque às vezes a gente está parecendo o Adão. Sabe a vida do Adão? Que tem um Éden, que tem um jardim, que tem toda a comida boa para se alimentar, que Adão governa,
É funcional, funciona bem, mas quando a gente vai ver a relação dele com Deus, não funciona tão bem assim. É muita função e pouca relação. E Deus não quer você por causa das suas funções. A maior expectativa de Deus em mim e em você não são as nossas funções. A maior expectativa de Deus em mim e em você são as relações que nós estamos criando com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu falo dos três porque eu me relaciono de forma diferente com cada um deles. É um único Deus, mas são três pessoas, três partes, três ambientes que Deus deixou para mim, porque o Espírito Santo me consola, o Cristo é o meu Salvador, o meu advogado, e Deus é o meu Pai, e eu estou aprendendo a cada dia usar muito bem esses ambientes em Deus. Paulo vai discorrer o texto, e no capítulo 1, versículo 13, ele fala algo muito poderoso, que o Josafá falou, disse aqui quando ministrou, o pastor Márcio também, e eu quero falar mais uma vez desse versículo, que é o 13 do capítulo 1, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, do governo das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O sentido da palavra no grego, Paulo talvez ele está olhando para dois reinos quando entravam em batalha. E o reino vencedor pegava os súditos do reino perdedor e levava para seu próprio reino. Você lembra de Daniel? Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e ele queima o templo, ele derruba os muros e ele pega todos aqueles homens e leva para dentro da Babilônia. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus entrou no reino das trevas e ele amarrou o valente e ele nos pegou e disse: agora vocês vão, deixa eu falar do nosso jeito para você entender, agora vocês vão para a minha casa. Agora vocês vão para o meu reino. E quando a gente lê essa palavra, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não é tão simples assim, porque a palavra transportou, um dos sentidos dela no grego é: eu faço mudar o seu lugar. Vamos trabalhar algumas palavras aqui, porque o reino de Cristo, do Filho do amor do Pai, ele tem muito mais coisa a revelar a nós do que amor. Paulo está dizendo: eu faço mudar o seu lugar de trevas e te levo para a luz. Eu faço mudar o seu lugar de escuridão e de cegueira e te levo para um lugar onde você vai enxergar as coisas a partir da graça, é claro. Eu faço mudar o seu lugar de escravidão e te levo para o lugar da liberdade. Porque, cara, se tem uma coisa que Jesus me fez, é livre. Não me sinto preso, me sinto à vontade para orar, para louvar. Eu tenho quase 40 anos de evangelho, assembleano, e vi muita coisa nessas 4 décadas. Muitas mudanças aconteceram no nosso meio. Mas se tem uma coisa que eu aprendi hoje, é entrar na presença de Deus com a fala que Cristo ensinou aos discípulos lá atrás: Pai nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, é tudo nosso.
Paulo vai dizer isso em Coríntios, se eu não estou enganado. Tudo nosso. Eu faço mudar o seu lugar de condenação para o lugar de perdão. Eu faço mudar o seu lugar de poder do Satanás para o poder de Deus. Agora, a começar do capítulo 2, versículo 1, eu preciso pontuar algo aqui. Porque a gente está perdendo um pouco da sensibilidade do que Deus espera de nós. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 1, e eu leio de novo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Vou dizer de novo. Paulo está dizendo à igreja de Colossos: olha, eu estou lutando por vocês. E essa luta não é pequena, é uma grande luta. Agora deixa eu te falar uma coisa. Paulo está dizendo que está travando uma batalha. E essa batalha é dura, mas Paulo está preso. E ele não está apenas preso. Paulo está preso, aguardando juízo. Que ele foi preso por Nero e provavelmente não, ele está aguardando o juízo de uma condenação. Agora Paulo está preso, aguardando sentença, ele vai morrer, e ele está dizendo à igreja de Colossos: eu estou travando uma grande batalha por vocês. Paulo está pelejando essa guerra com espadas? Torpedos teleguiados? Ele nem conhece a igreja. Paulo está orando. Era uma luta em oração. Deixa eu te falar uma coisa. Orar não é algo insignificante não, viu? Porque a gente vive em um tempo em que as pessoas dão pouco valor à oração. A gente agora está em tempo de pandemia, e por natureza, algumas pessoas estão em casa nesse momento assistindo. Mas você lembra de quando nós estávamos a todo vapor? Culto de festa, culto da família, culto do milagre, culto das cadeias quebradas. Desculpa, pastor Márcio. Estou brincando com o pessoal. Ó, culto do corredor do... Vou fazer um culto de oração, irmão. Por quê? Como é que essa igreja fala que ama tanto a Deus, mas não fala com Deus? Como é que essa igreja, pastores, fala que serve ao Senhor, mas não passa tempo com esse Deus? Não está interessado em saber o que Ele tem para falar no individual. Paulo está pelejando uma batalha em oração, e a tua estatura espiritual, ela é determinada por suas orações. A nossa estatura espiritual, ela não vai ser determinada pela palavra que você está ouvindo agora. Porque quem te convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vem no livro dos Atos dos Apóstolos? Estavam todos reunidos, aguardando, em oração lá naquele lugar, estavam no cenáculo. Então o Espírito Santo veio. Você sabe por que tem gente que ouve a palavra, chora pela palavra, mas sai da porta que a palavra não tem efeito? Porque não tem estrutura espiritual para receber a palavra. E se você não tem estrutura espiritual para receber a palavra, você pode ouvir quem for pregar aqui. Jesus pode descer do céu e falar com você, e nada vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Você deve estar, você está doido. Jesus falou para Pedro: tu vai me negar, sim ou não? Falou ou não falou, irmãos? E Pedro fez o quê?
Por quê? Jesus leva ele para o Getsêmani e fala assim, ó, ora comigo. Você sabe do que eu estou falando. O que ele fez? Dormiu. Jesus pregou para ele, falou o que iria acontecer, disse da palavra. Não, o problema não é quem prega para você, cara. O problema não é quem está pregando para você. O problema não é o pastor A ou o pastor B. Se você não tiver estrutura espiritual para receber a palavra, não adianta. Depois você se vira para falar que eu estou falando heresia. Está na Bíblia. Como é que Jesus chega para o Pedro, pastor Ezequiel? Pedro, tu vai me negar, Pedro. É o Jesus que está falando. Pedro, você vai me negar, e aí é antes que o galo cante. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para entender isso, mas quando Jesus fala isso, Jesus está situando ele no tempo, porque ele conhecia isso. Não vou não. Negou. Uma vez? Sabe o que é pior? Depois da primeira, ele podia ter lembrado, rapaz, vou negar só uma, que aí ele vai estar errado. Não, ele negou a segunda. Meu Deus, mas Jesus falou, eu não vou fazer a terceira, não vou. Fez, por quê? Estrutura espiritual, queridos. Paulo está dizendo à igreja de Colossos, olha, eu estou numa grande batalha por vocês, eu não conheço vocês, mas eu estou batalhando por vocês, mas eu estou preso, mas eu estou orando, mas eu vou ser condenado, mas eu estou orando, eu estou esperando a sentença, mas eu estou orando, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Tem coisa que você espera muito para ativar a sua fé. Espera muito. Você tem que se antecipar, irmão. Ter fé não é você deitar azeite nas vasilhas e o azeite não acabar. Ter fé é você pedir vasilha. Porque deitar azeite, você está de porta fechada, não se expõe para ninguém. Agora pedir vasilha, você tem que bater nas portas. Empresta vasilha, me dá vasilha. Ter fé é isso. Ter fé não é ela com a porta fechada e os filhos dentro de casa, derramando azeite, não. A atitude de fé daquela mulher foi quando ela saiu a pegar. E aquela atitude determinou a quantidade do milagre que ela iria viver. Porque o azeite só parou depois que as vasilhas acabaram. Jesus, que oração. Eu nem sei que hora que eu comecei, pastor. Agora, eu quero falar desse negócio, dessa coisa dos arraigados. Por quê? Nós precisamos estender nossas raízes. E raízes fala de dentro, irmãos. Não está falando de fora. Quantos estão preocupados com fora aqui hoje? Fora é o externo. Eu estou. Mas como é que está dentro? O evangelho é sobre aquilo que está acontecendo dentro. É sobre aquilo que está acontecendo num ambiente que ninguém está olhando. E isso tem a ver, não com a nossa vida aqui diante dos santos, diante dos irmãos. Isso tem a ver com a nossa vida fora daqui. Eu costumo dizer que a gente tem que entrar na fila do banco como um cristão, irmão. Comprar pão como cristão. Usar o celular como cristão. No trânsito, nem vou falar do trânsito, Camila, porque
Se tocar nessa ferida aí, vai ter gente que vai cair de joelho aqui agora e vai pedir perdão. Vai largar a Bíblia e vai. Eu vou fazer apelo aqui no final. Wesley, só lidando com os Bartimeu no trânsito. Você tem que orar para os caras curar, para ver. Então, essa coisa assim, de estar arraigado, é a profundidade, é o quanto você decidiu descer. É o quanto você decidiu ir para esse lugar onde ninguém te vê e trabalhar nisso. Irmãos, você pensa que esse negócio é fácil? Jesus vai dizer um momento aos discípulos: aqueles que ouvem as minhas palavras e guardam elas, praticam, eu comparo eles a um homem que construiu sua casa onde? Raciocina aqui comigo, ó. Jesus está falando de obediência, sim ou não? Ele fala, aquele que obedece, ele é igualzinho quem está construindo uma casa onde? Irmão, você já tentou lançar fundamento na rocha? Você cava, gasta ferramenta, gasta recurso, gasta tempo, gasta força, gasta ânimo, e quando você vai ver o resultado do trabalho, ó, tem gente que obedece Deus 1, 2, 3 vezes, já quer ver os negócios acontecer já. Só porque veio para o culto um mês inteiro, não faltei um dia esse mês, pastor Márcio, eu quero meu milagre. Não, obedecer a Jesus é esse negócio aí. Sabe por quê? Você está obedecendo, você não está conseguindo ter e chegar a lugar nenhum, porque você não vê a hora de construir alguma coisa. Mas você tem que cavar a profundidade correta. Você vai cavando, enquanto você está cavando, suas mãos vão ficando calejadas, seus braços vão ficando fortes, você vai ficando queimadinho do sol. Os primeiros dias você conseguiu trabalhar 6 horas, depois você já está trabalhando 8, daqui a pouco você está trabalhando 10, porque a obediência às vezes não muda o teu exterior. A obediência a Jesus vai trabalhar o teu interior, vai fazer você aprofundar-se na vida com Deus. Você pensa que a tua obediência é para santificar Deus, cara? Não posso ficar nervoso aqui no cenáculo. Nossa obediência não é para santificar Deus. A obediência é para nos santificar. Por isso essa dificuldade. Então, esse evangelho que Paulo está dizendo a essa igreja, ele tem a ver no por dentro. Vocês sabem que eu sou pastor de igreja. E a gente nesse tempo de pandemia teve um desafio muito grande. E assim como o cenáculo, a gente está preocupado em pregar a palavra. E aí tem sempre uma meia dúzia de irmão que vai visitar outros lugares e volta. Falou, bispo, teve um obreiro que falou para minha filha de 16 anos, viu que o que o pastor estava pregando era heresia. Você percebe que a palavra está tão enraizada que quando é oferecido outra coisa, a pessoa não quer. Porque entretenimento, irmãos, entretenimento vai ter sempre um lugar que vai ter um entretenimento melhor. Mas palavra não. Palavra não. É por isso que eu amo esse formato de culto. Eu tenho o mesmo formato. 3 louvor, palavra. A gente prega mesmo, né, pastor Márcio? Porque a gente gosta de pregar. A gente gosta. A gente fica doido em casa, não é à toa não. Fica doido dirigindo. Para de comer na mesa, porque Jesus começa a falar e começa a chorar. Aí a mulher pergunta, o que foi? Perdi a fome, Jesus está falando comigo. Você acha que eu vou ficar guardando isso para mim? Você acha que eu vou ficar vendendo isso? Teve um dia que um pastor de nome por aí, chegou para mim e falou assim, ô bispo, você prega errado, você traz muitas revelações, você fala de muita coisa ao mesmo tempo, você tem que regrar.
miserável. Você tem que vir de pouquinho, porque é assim que funciona. Falei, rapaz, o dia que Jesus parar de mostrar alguma coisa para mim, eu tenho que parar de pregar, cara. Porque o dia que Jesus parar de falar comigo, eu não tenho que falar mais nada para ninguém. Porque quem fala é o Espírito, não somos nós. Então é a palavra. Mas para a palavra ter efeito, você tem que ter estrutura espiritual. Você tem que fazer esse esqueleto através da oração. Porque quando a palavra cair nessa terra aí, vai ter entendimento. É o Espírito que nos dá a sabedoria, o Espírito que nos revela. E a oração vai criar essa conexão, porque é Ele que intercede por nós. Ele é o cara do campo da oração. É com Ele que você fala. É Ele que pega essa cabeça mole nossa e Ele começa a falar, ó, não é assim, não é desse jeito. E fica tentando te convencer, porque a carne está sempre nos puxando para um lado. Ele, vem cá, não é desse jeito. Então nós precisamos entender esse negócio. E eu preciso entender o quê? Que quando fala de raízes, a intenção talvez do apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, tem um monte de filósofos aí ensinando um monte de coisa para vocês, mas se vocês estiverem enraizados em Jesus, vocês terão estabilidade. Eu gosto dessa palavra. Se tem uma coisa que o Evangelho me dá, é estabilidade em mim mesmo, não é financeira. Lembra do domínio próprio? Isso é estabilidade. Eu acho fantástica a maneira que o Espírito Santo nos equilibra. Ele vai te dar estabilidade. Esse enraizamento vai te dar estabilidade na frutificação, no fruto. E qual é o fruto? Nós já falamos disso. O fruto é o amor, é a alegria, é a paz. Isso é fruto. Porque tem gente que às vezes, eu estou frutificando, o que você está fazendo? Eu estou convertendo um monte de alma. Mas está no trânsito, xinga todo mundo. Não abre a mão nem para dar tchau. Se tem uma coisa que Jesus faz comigo e fez comigo, quando eu tive um encontro verdadeiro com Ele, é uma coisa chamada generosidade. Sabe por quê? Jesus quando entregou a vida. Irmãos, tem uma coisa que Deus é generoso. Malaquias 3,10 vai dizer que, olha Deus dizendo para você, você traz a 10ª parte para mim. Não é assim que Ele fala? Sim. E quando Ele vai te dar, o que Ele fala? Bênção sem? Bênção sem? Olha Deus, quando você traz para mim eu estou exigindo só uma parte, mas quando eu vou lhe dar, eu te dou sem medida. Deus é generoso, nos dá sem medida. Deus não é controlador, Deus não fica contabilizando. Aí a pessoa fala, estou dando fruto, está dando que fruto que você está dando? Um dia os fariseus estavam lá meio arrogantes com Jesus, falando que era filho de Abraão, que não sei o que. Jesus falou, se vocês se calarem, rapaz. Primeiro disse, Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras. Tem um outro momento que ele fala assim, se vocês se calarem, as pedras vão clamar. Agora, quando eu estou vivendo de raízes profundas, eu tenho uma vida nutrida em Deus. Nutrida em quem? Deus, irmãos. Eu vou ler um texto bem assim, para deixar você... Eu vou usar uma palavra... Não posso usar essa palavra aqui, não. Eu vou deixar você maluco. Eu ia falar perturbado no sentido de ficar desorientado, tá, irmão? Olha só. 1 Coríntios, capítulo 10.
Vamos ler aqui, a partir do versículo 1. Olha só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos, versículo 3, e todos comeram de uma mesma comida, o quê? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Paulo está falando que o povo que está no deserto, esse povo comeu que tipo de comida? Espiritual. Que tipo de bebida? Agora, qual era a reclamação deles? A comida do Egito era... Lá no Egito tinha cebola, tinha alho. Olha o que Paulo está dizendo, é muito sério, porque o seu enraizamento determina o tipo de nutrição que você está recebendo. Paulo está dizendo, Deus estava dando uma comida espiritual para o povo no deserto, uma bebida espiritual, só que o povo estava o quê? Insatisfeito. Aí a pergunta é, do que adianta Deus te dar uma comida espiritual se o seu apetite é carnal? Tem cristão que está sofrendo, porque o que Deus está colocando à mesa é alimento espiritual, só que o apetite dele é o quê? Carnal. Não é que Deus não está cuidando, não é que Deus... Você riu, Wesley? Não é que Deus não está provendo, não é que Deus não está enviando, não é que Deus não está fazendo. O problema é que o apetite é o quê? Eu tenho um cachorrinho lá em casa, faz 3 meses que ele está em casa. Não é um cachorrinho, já está quase do meu tamanho de pé, bruto. Coloquei um portão no corredor, aqueles portáteis, ele já derrubou, irmão. Comeu o cabo do ABS do meu carro. Arrancou o lacre do cavalete de água. Cabo de aço, irmão. É o Mike, eu amo ele. Eu dou ração, ele come. Ele adora pela manhã tomar um copinho de leite com um pãozinho. Dá legume para ele, irmão. Esse dia eu estava comendo uma banana, ele estava olhando tanto, eu falei, vou te dar um pedaço, seu miséria, você vai ver. Joguei lá, ele chorou e deixou. Banana é comida, mas ele não quis, por causa do apetite dele. Eu acho que a gente precisa bater um pouco mais nessa tecla hoje aqui. A gente precisa falar desse seu apetite, desses seus desejos, dessa sua busca, dessa sua necessidade. Porque se esse enraizamento seu não estiver em Jesus, as coisas vão se distorcer do lado de fora. Tudo vai ser distorcido. Jesus estava abençoando aquele povo no deserto. Era comida espiritual, era a comida dos anjos. Era a bebida espiritual, era a água que saía da rocha, que era Jesus. Não era qualquer coisa, era coisa sobrenatural.
era coisa para tratar o interior, mas eles tinham um coração endurecido. Deus estava fazendo, mas eles não conseguiam reconhecer que Deus estava agindo, que Deus estava se movendo. E talvez hoje o nosso problema não é Deus, entre aspas. Talvez hoje o nosso problema não é que Deus não está fazendo milagre. Talvez o nosso problema hoje é que a gente não está conseguindo enxergar isso. Tá bom aqui, não vou bater mais nisso não. Estou terminando. Edificados. Edificados, casa construída sobre alicerces profundos e firmes. Está falando de estrutura, queridos. Estrutura, está falando do quê? Vou testar agora vocês agora, ó. Olha o inimigo se levantando. Você lembra o que está escrito em Daniel capítulo 2? Alguém teve um sonho lá, não teve? Quem teve esse sonho? Nabucodonosor, vou te ajudar. O que ele sonhou? Com uma Como era essa estátua? Cabeça de ouro. Tronco de prata. Cintura, se eu não estou enganado, os lombos de ferro. Vamos chegar onde eu quero chegar. Os pés eram de barro. Estamos falando de edificação. Nabucodonosor tem uma visão, diz que uma pedra é cortada e essa pedra acerta a estátua. E acerta onde? Porque os pés eram do quê? E aí ao acertar os pés, o que acontece com a estátua? Cai. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que adianta ter cabeça de ouro? Os troncos de prata, os lombos de ferro, mas se a sua estrutura é de barro, não adianta nada. Evangelho é estrutura. E estrutura é Jesus. Tudo nasce a partir de Jesus. Tudo nasce a partir da vontade dele. Sabe qual é o problema da nossa geração? Tem gente que está subindo alto aí. Tem ou não tem? Tem gente que está lá em cima. Tem ou não tem? Só que existe uma diferença entre você estar lá em cima levantando um andaime ou construindo um prédio. Tem gente que está em cima do andaime e está achando que fez alguma coisa em Deus, só porque a visão está privilegiada. Você sabe o que é andaime, não sabe? Andaime não é casa. Andaime não é construção. Andaime te leva lá em cima. Apenas. Você ergue um andaime de 5, 10 metros de uma hora para outra. Rápido. Precisamos ter essa consciência de que nossas construções em Deus são trabalhosas. O pastor Josué disse que quem nasce da noite para o dia, quem cresce da noite para o dia é monstro. Eu acredito nessa palavra. Jesus poderia aparecer na terra, mas ele veio através do ventre de Maria. Imagina Jesus quando criança, acordando de madrugada, igual minha filha, todo molhado. Ela já saiu das fraldas, mas de vez em quando dá ruim, você sabe disso, né? Quem tem filho aqui sabe que tem dia que não funciona.
Aí você pergunta para ela: o que aconteceu? Não sei, papai. Imagina Jesus correndo com a criançada. Por quê? Jesus está construindo algo em Deus. Jesus está respeitando processos. Eu acho lindo que quando ele chega para João Batista, e João Batista fala para ele assim: não vou te batizar não vou te batizar não. Você que tem que me batizar. Aí ele olha para João Batista e fala: olha, por enquanto vai ficar assim. Vou dizer de novo: por enquanto é assim. Sabe o que Jesus está dizendo para Batista? Por enquanto é assim, mas essa não é a realidade. Quero profetizar na tua vida. Tem coisas que você está vivendo apenas por enquanto. Não significa que é a sua realidade. É apenas por enquanto. Não é a sua realidade. O Espírito manda profetizar isso aqui nessa noite. Deus quer que nós venhamos construir coisas reais na presença dEle. E tem muita gente construindo coisas enganosas. A ausência de uma vida espiritual real já é uma tragédia, irmãos. Agora, sabe o que é pior? Pior do que isso é a falsa espiritualidade. Você não ter uma vida espiritual é ruim. Agora, pior do que isso é você ter uma falsa espiritualidade. E se você não se enraizar em Cristo, e se você não se edificar em Cristo, o que você vai viver vai ser uma espiritualidade falsa. Falsa. Que não muda nada. Não toca as pessoas. Não muda as pessoas. Não muda a tua vida. Não muda a vida daqueles que estão à sua volta. É de extrema necessidade hoje que, baseado em tudo que nós ouvimos durante esses dias, nós viemos fazer uma análise introspectiva e perceber como estão as minhas raízes. Davi foi um cara extraordinário, não foi? Aí você chega lá no Apocalipse, João está falando algo a respeito de Jesus. Vai dizer que Jesus é a raiz de Davi. Você entende por que Davi era um cara extraordinário? O Apocalipse está lá. Ele é a raiz de Davi. Davi não era extraordinário à toa. Davi estava enraizado em Jesus. Não significa que Davi não pecava. Você sabe que toda a capacidade da árvore se refazer não está no tronco, não está nos galhos, não está nas folhas, está nas raízes. A capacidade de se refazer. Irmão, não tenha medo de ter que se refazer. Quem está em Jesus não tem medo. Já passei por muitos processos na minha vida. O salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Porque o que te nutre é o próprio Senhor. Os outonos e invernos das nossas vidas virão e vão olhar para nós e vão dizer: secou, morreu. Nós estamos enraizados. E quando a primavera chegar, a nossa vida se refaz nele. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. É louco o cedro crescendo, sabe por quê? Joga-se a semente, ele passa 3, 4, 5 anos fazendo sabe o quê? Se enraizando no meio daquelas pedras.
Daqui a pouco, o que ele não cresceu em 3 anos, ele cresce em 1. Porque as raízes estavam prontas para receber o crescimento. Fica de pé. Posso chamar o David para cantar com a gente? David, eu vou matar minha vontade agora. Eu vou matar minha vontade agora. Eu vou cantar esse hino. Você subiu o tom para mim? Vamos cantar, David? Esse louvor é muito abençoado. Que Deus abençoe a vida do pastor Márcio, pelas conexões que ele criou na letra. Que Deus abençoe. Jesus, nessa noite, Jesus, Ele quer tocar em você. Ele quer tocar na tua vida. Todos nós estamos nus, no sentido figurado, diante do Senhor. Ele conhece todas as nossas limitações. Ele sabe de tudo. Vamos louvar. Esquece o problema. Esquece que você fez tudo errado essa semana. Esquece os pecados. A gente precisa aproveitar melhor quando nós entramos na presença de Deus. Precisamos aproveitar a presença dele. Como a costa anseia pelas águas, assim anela por ti, Senhor, minha alma. Oh, minha alma. Como árvore plantada junto às águas, assim meu ser se deleita em tua palavra, tua palavra, tua palavra. Que teu Espírito de vida semeie em meu interior, que tua palavra faça raiz no profundo do meu coração, que teu Espírito de vida semeie em meu interior, que tua palavra faça raiz no profundo do meu coração. Mantém-me firme e arraigado em ti, Jesus, em teu amor. Toda minha vida me alegrando em gratidão e adoração. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz, livro de Jó, capítulo 14, que há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore que foi cortada. Jó, quando falava isso, estava em meio a um conflito. Ele não sabia ainda que a árvore era ele, que nós somos árvore.
a esperança para a árvore que foi plantada. E ainda que esteja morta, o cheiro das águas, brotará uma nova árvore, se renovarão os seus rebentos. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque Lázaro estava morto. Lázaro cientificamente, fisiologicamente, já estava em estado de decomposição. Mas Lázaro, enquanto vivo, amava Jesus, honrava Jesus, era amigo de Jesus. Ele morreu, estava na tumba fria. Mas aquele que tem um relacionamento, que estabeleceu um relacionamento com Jesus, não importa onde ele chegue, quais as circunstâncias que venham sobre a vida dele, porque Lázaro estava morto. Mas Jesus chegou na porta do túmulo, chamou ele, e o morto ouviu. E ele, morto, enfaixado, embalsamado, sepultado, ouviu. Porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está chamando o seu nome hoje. Ainda que não esteja vida, ainda que você não tenha vida, você vai ouvir a voz do Mestre. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos liberar a palavra profética da restauração, a palavra profética da restituição, a palavra profética, Senhor, da vida, Senhor, da vida, da tua vida em nossa vida, do teu ser em nosso ser, da tua mudança em nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu não sei, ó Pai, o que a tua igreja precisa, eu não sei o que os teus filhos precisam, mas eu sei que tu és o Deus que cuida da nossa vida, tu és o Deus que nos traz à tona, tu és o Deus que, aleluia, renova a nossa esperança nessa noite. Eu quero liberar a palavra da esperança, a palavra, a mesma palavra, Senhor, meu Deus, que tirou Lázaro daquele túmulo para fora, a mesma palavra, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tu enviou à casa do centurião. Ele disse, ele entendeu, o centurião entendeu, tu não precisa ir à minha casa, a tua palavra tem poder, é a tua palavra quem tem poder. Que tu vai tocar nesse povo hoje, que tu vai tocar nas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo, aleluia,
as bênçãos do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo as bênçãos dos céus sobre a tua saúde. Eu profetizo as bênçãos dos céus sobre, aleluia, o teu trabalho, o teu celeiro. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha como fogo sobre a tua vida e queime o pecado, queime a mentira, que Ele molde o teu caráter nessa noite, porque o Pai te ama, porque Ele te ama.